O PL está chamando essas exceções ao teto de gastos, exceções ao arcabouço que o Lula está criando, de orçamento paralelo. E faz sentido, porque é o que eu falo para vocês, o Lula trata a questão fiscal como se fosse meramente obedecer um número. Não porque, você tem que ficar abaixo desse número aqui, a gente tira essa despesa do número, então não tem problema. A despesa com, sei lá, saúde não precisa mais. Aí, beleza, né? É como se estivesse obedecendo a regra do déficit fiscal, mas a verdade é que está criando déficit fiscal, né? Ou seja, o teto de gastos era muito mais rigoroso, o arcabouço fiscal ficou cheio de buracos e o Lula ainda cria novos buracos a cada momento que acontece, gerou um monte de exceções ao arcabouço, ou seja, o arcabouço está gerando uma tragédia em termos de dívida no Brasil. O Brasil está se endividando absurdamente e pior, aumentando os impostos para tentar cobrir essa dívida toda. Realmente um absurdo esse orçamento paralelo do Lula. A situação é absolutamente crítica porque, principalmente, o Lula, neste ano de eleição, vai fazer o que der na telha dele. Ele vai fazer de tudo para ganhar essa eleição. Salve-se quem puder. A economia brasileira vai para o saco. A dívida brasileira vai explodir. E porque, na visão do Lula, né, se der merda, é o próximo presidente que se vire. Se eu ganhar, ótimo, eu ganhei. Eu dou um jeito lá. Se eu não ganhar, o próximo presidente se ferra completamente com esse troço, né? Se o Lula ganhar, ele diz que ele vai ter uma bomba para ele tratar, mas foi uma bomba que ele mesmo criou, foi o preço que ele precisou para ser reeleito. Se o outro cara ganhar, se o Flávio Bolsonaro ganhar, para o Lula, pronto, ele se ferra lá com essa bomba que eu deixei para ele. Eu sou Peter Turgoni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Colegial Libertária, Estocar Vento e Saudar a Mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já expliquei para vocês esse detalhe do arcabouço do Haddad, né? O arcabouço sempre foi uma merda. O teto de gastos era muito mais razoável, muito mais simples de implementar, muito mais lógico do ponto de vista de conter gastos. Porque qual que é o objetivo das duas coisas? O objetivo das duas coisas é evitar que o governo gaste demais. Quando o governo gasta demais, ele emite moeda e a moeda acaba virando inflação, acaba gerando uma pressão inflacionária enorme, né? É o grande defeito dos governos democráticos. Como o presidente fica só 4 anos, ele tem um incentivo enorme a chutar para o alto, pegar dívida para caramba, contrair dívida para caramba para torrar dinheiro agora. E aí o futuro que se vire, aí os próximos presidentes que se virem com essa dívida que eu estou deixando, né? Isso é ruim para o país, porque todo mundo que já fez dívida sabe como é que é. Se você fica com uma dívida muito grande, você tem dificuldade de pagar a dívida, você fica mais enrolado no futuro. Então tem que ter um mecanismo para evitar que o governo gaste demais. Um mecanismo que foi criado, inclusive por conta da lambança que os governos Lula e Dilma fizeram no passado, foi o teto de gastos. É proibido gastar mais do que tanto. Então, beleza, o governo acabava não se endividando, porque mesmo que ele arrecadasse mais, ele não podia gastar mais. Então ele acabava pagando uma parte da dívida. É o ideal. O teto de gastos era o ideal, de fato. Funcionou durante o governo Temer, funcionou durante o governo Bolsonaro. Quando o Lula voltou, não, que não pode, porque é um absurdo, porque limita o governo e coisa e tal. Ou seja, quando o pessoal botou o Lula de volta, quando a elite aristocrática socialista de Brasília botou o Lula de volta, tirou o cara da cadeia e botou ele na presidência, não foi só o Lula que voltou, foi todo o esquema de roubalheira, de responsabilidade fiscal que voltou junto com o Lula, né? E aí permitiram todo o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, segundo o Haddad, é proteger, que não quer ser melhor do que o teto de gastos e não sei o que lá. Porra nenhuma, já começou cheio de buraco. E aí, a cada ano que passa, o Lula nunca conseguiu, em momento algum ele conseguiu déficit zero. Vocês lembram? Eu falei para você, né? Se o Lula conseguir déficit zero, eu corto meu pinto e prometi e faria isso mesmo ao vivo aqui no YouTube, mas não tem risco. É zero o risco disso acontecer. O Lula nunca conseguiu zerar o teto de gastos, o arcabouço sempre foi deficitário, sempre ficou abaixo de zero. Isso porque o arcabouço já é fraco pra caramba, já é muito mais fraco do que o teto de gastos. Mas para piorar, além dele não conseguir atingir isso, ele dizia que atingia porque ficava negativo dentro da margem de erro. A margem de erro de menos 25 bilhões, mais 25 bilhões. Pô, aí isso não é zero, pô, é menos 25 bilhões. E nunca fica para o positivo, sempre fica para o negativo, sempre piora. Sempre é mais déficit, né? Ou seja, não atingiu nunca. Mas além disso, o Lula começou a inventar um monte de coisa. Não, porque saúde é muito importante, então saúde fica fora do teto de gastos. Não, porque educação é muito importante, então educação fica fora do teto de gastos. Não, porque não sei o que lá é muito importante, então sei lá o que é, fica fora do teto de gastos. O problema é que a questão toda não é obedecer o teto de gastos por obedecer o teto de gastos.
A questão é quando você não obedece o teto lá do arcabouço, né, o limite de gasto do arcabouço, você está emitindo dinheiro, você está aumentando o gasto do governo, está aumentando a inflação, está piorando a situação da economia para as outras pessoas que não são o governo. Para o governo é uma maravilha. O governo gasta mais dinheiro, tem mais grana para gastar. Os deputados podem fazer lá as emendazinhas de merda dele, para fazer a ponte lá na puta que pariu, lá da cidade do deputado. Eles continuam gastando dinheiro. Agora, para nós cidadãos, piora a situação, aumenta a inflação. Tá o Lula aí dizendo que não, que a inflação está sob controle, porque o IBGE lá do Portman inventou uns números aí que a inflação tá boa, não sei o que lá, mas tu vai ver no supermercado, a inflação só cresce. E aqui, e eles nessa brincadeira, né, já teriam estourado o teto do arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal também tem um teto. É que é um teto mais amplo, é um teto mais flexível, né? Mas tem um limite também. A ideia das coisas, tanto do arcabouço quanto do teto de gastos, é limitar o gasto do governo. Só que o Lula não cumpre. O Lula bota as coisas para fora do teto e fala, não, resolvi o problema, botei não sei o que lá para fora do teto. Aqui, ó. O PL nomeou como orçamento paralelo as exceções abertas pelo governo Lula às regras fiscais, sobretudo o teto estipulado pelo arcabouço fiscal e o cálculo das metas de resultado primário. A classificação foi utilizada em uma ação enviada ao Supremo na quinta-feira, dia 5, em 92 páginas, o partido faz um panorama da gestão orçamentária dizendo que é um estado de coisas inconstitucional na gestão fiscal da União, o que é verdade, e quer que o STF proíba a prática do chamado orçamento paralelo, desautorizando que o Planalto tire do cálculo fiscal certas despesas ou certas renúncias de receita, né? E ele explica, por exemplo, o caso do pé de meia. O pé de meia não tem orçamento. Aí fala, não, mas o pé de meia é importante, então vamos tirar fora do cálculo fiscal. Pô, peraí. Então não é limite fiscal? Então você não está fazendo limitação nenhuma? E, de novo, o que eu falo, no final das contas, a matemática, ela é dura, meu amigo, não tem esse negócio, não. A matemática não é uma coisa burocrática, não interessa se você aumentou, diminuiu, não, mas está dentro da regra. Eu mudei a regra aqui, então agora está dentro da regra. Não quer dizer nada, vai acabar gerando mais inflação, vai acabar piorando a questão econômica, né? Aqui, ó. PL acionou o STF contra o orçamento paralelo do Lula. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque a coisa já foi um escândalo em 2023, foi um escândalo em 2024, foi um escândalo maior ainda em 2025. Um monte de coisa foi tirado do arcabouço fiscal em 2025. Agora em 2026, meu amigo, que é ano de eleição, o Lula vai entrar com tudo, meu amigo. Ele não quer nem saber, ele vai destruir as finanças do Brasil para tentar se reeleger. Do ponto de vista do Lula, só tem lado positivo. Se ele torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, ele deixa uma bomba para o próximo governo, mas se ele mesmo ganhar, meio que se foda, né? Ele ganhou mais 4 anos de governo, ele sabe que não pode se reeleger depois disso, mas aí não tem problema, já ficou o máximo que ele podia mesmo. Mesmo que entregue um governo catastrófico no próximo governo Lula, vai ser igual ao da Dilma, né? Aliás, é possível que seja igual ao da Dilma, né? A Dilma fez exatamente isso, cagou completamente a economia. No segundo governo ela não conseguiu se manter, acabou tendo impeachment dela, né? Tomara que seja isso com o Lula no mínimo. Mas a coisa é pior ainda, porque se o Lula perder a eleição, centrar o Flávio Bolsonaro, ele já entra com um problema enorme, porque já vai estar com um déficit absurdo de um monte de regras, de coisas, de dívidas e coisa e tal que o Lula fez, e que ele vai ter que pagar, né? Porque não tem jeito, ele é o presidente agora, ele tem que cumprir a coisa toda, né? É o que a gente fala do caso lá do Hans Hermann Hoppe, né? O Hans Hermann Hoppe é um autor libertário, que ele fala que, na visão do Hans Hermann Hoppe, o império é melhor do que a república por conta disso. Porque no império, bem ou mal, o imperador, ele não tem esse interesse de gastar o máximo possível agora, porque ele sabe que se ele gastar muito agora, quem vai ter que pagar essa dívida mais adiante é ele mesmo, ou então os descendentes dele, o filho dele, né, que é o príncipe, coisa e tal. Então há um incentivo menor para imperadores fazerem isso do que para presidentes. O presidente não, o presidente, depois eu vou sair mesmo, vai ser outro presidente, ele que se foda aí, eu quero gastar o máximo possível agora. E de fato no Brasil a gente vê isso acontecendo, aliás em todas as repúblicas, não é à toa que você tem um aumento absurdo da dívida no mundo inteiro, de todos os países, né? Aqui nos Estados Unidos também o pessoal está preocupadíssimo com isso, porque a dívida americana só aumenta, 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 e nada faz a dívida retroceder, porque é interesse do presidente aumentar, né? Então, deixando claro para vocês, eu não sou a favor de monarquia de imperador, tá? Por que eu digo isso? Porque, embora eu reconheço que esse problema existe, esse problema é real, realmente é uma crítica válida à presidência. Mas o fato é que você tem outros problemas com o imperador, né? Um presidente, você fica com ele por 4 anos. Se o presidente for uma merda, daqui a 4 anos você tira ele. O imperador não tem isso, meu amigo. Aqui no Brasil a gente teve a sorte de ter 2 imperadores ótimos, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II foram ótimos imperadores.
Mas e aí? Vai que depois viesse um imperador merda, que faz um monte de bosta. E aí não tem como fazer, porque não tem como tirar o cara, pô. Então, ou seja, é muito ruim, no final das contas, por esse outro lado. Por isso que eu acho que, apesar do defeito da República, ainda é melhor do que a monarquia. No final, não, na verdade, os dois são ruins, tá? O Hans Hermann Hoppe também fala isso, os dois são ruins. Ele só prefere o Império à República, né? Eu prefiro a República ao Império, mas eu concordo com o Hans Hermann Hoppe que o ideal é não ter nenhuma coisa nem outra, né? Você ter realmente um ancapistão, isso é o ideal. Agora, a má notícia é que o Gilmar Mendes será o relator da ação desse PL do orçamento secreto. Então, ou seja, essa ação do PL do orçamento secreto do Lula caiu com o Gilmar Mendes. Isso tem um lado positivo, tá? Isso vai dar poder para o Gilmar Mendes contra o Lula. Lembra, está havendo uma briga entre o Lula e o STF. O Lula está querendo fritar o pessoal do STF para tentar salvar o governo dele, né? Por outro lado, o pessoal do STF, no caso, é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Toffoli. Essa ação vira uma arma que o Gilmar Mendes pode usar contra o governo Lula nessa história. Tomara que use, tomara que a briga entre os dois acabe resultando num negócio que é positivo para o Brasil, que é a diminuição do gasto, um respeito maior à ordem fiscal, né? E eu espero, sinceramente, que voltem com o teto de gastos, porque isso é o correto. O orçamento secreto sempre foi uma lambança completa que só ajuda corruptos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.